Olha, o vídeo 3, por favor, Evandro. Bolsonaro lembra mensalão de Valdemar e nega negociação. Vamos ver esse vídeo aí, a gente comenta na sequência. Pode rodar. Valdemar da Costa Neto já foi condenado no mensalão, está citado não, está bastante avançado as citações dele no tocante à Lava Jato. Eu converso com Magno Malta. Qual partido não tem gente com problema? Não, eu acho que ele agrega numa chapa comigo, tá? Temos muita coisa em comum e a minha negociação, a conversa é com ele. Não haverá, da minha parte, qualquer negociação com um presidente de partido, seja quem for, visando cargos no futuro. Isso não existe. Tá certo, e até tem uma dívida dele com o Magno Malta, eu não sei qual é, mas existe uma dívida, existe uma conversa. Vou começar pelo Josinelli, que chegou... Aliás, desculpe, eu tenho que voltar a palavra para o Buiú, que eu cortei ele falando. Buiú, por favor. Pois é, eu estava falando a respeito dessa questão aí, que o presidente Bolsonaro, Moro, é o original. O Bolsonaro é o genérico, e eu não sei como é que vai se dar, e que todas essas pessoas que anteriormente estiveram com o PT e levaram o PT a cadafalso, hoje são os anteparos do presidente Bolsonaro. Eu não sei como que é esse pessoal que tem tanta ética do Bolsonaro, que fala tanto em corrupção e querem combater a corrupção, estão aliados com a banda mais podre do país hoje, e continuar o mesmo discurso, eu acho que vai ser uma efemeridade, para não dizer um devaneio e uma tremenda mentira, porque se vai combater corrupção do lado corrupto, aquela massa do me diga com quem andas, que te direis quem és. Josinelli, por favor. Rapaz, eu queria saber de onde que o Buiú tirou essa ideia de que o Moro é original e que Bolsonaro não é. Existe um cara que surgiu, politicamente falando, para os conservadores do Brasil em um momento que a gente precisava da voz dele. Mas com 28 anos dentro do Congresso? E aí é um motivo maior ainda de você reconhecer que nós não temos no Brasil um político com 28 anos... Sem nenhum que projeto. Projeto que nunca conseguiu passar porque é projeto conservador, meu amigo. Não E outra tem. coisa, deixa claro, Buiú, nós não estamos precisando de político para levar um monte de projeto de lei, porque lei a gente já tem um monte. A gente não precisa de político honesto, que consiga administrar a nação, que consiga ser principalmente fiel com o povo. Que consiga 30 anos depois, deixa eu falar, Buiú. Tá. 30 anos depois, qual é o político brasileiro que nós temos, comparado a Bolsonaro, que arrasta multidão aonde vai? Quem? Você conhece? Eu conheço. Quem? Cita o nome. Aí eu vou citar, infelizmente, Luiz Inácio Lula da Silva. Opa, pelo amor de Deus, aí é pra rir mesmo, aí é brincadeira. Você Coloca perguntou? o Luiz Inácio Lula da Silva eu tenho que ser sincero. aqui no centro de Porto Velho e fala que ele tá lá. Eu tenho que Vamos ser ver sincero. quantas pessoas que vai lá jogar ovo e quantas que vai lá abraçar ele, gente. Mas vai jogar ovo por Então, quê? olha, Falta você de consegue educação ver a é mente essa? de um esquerdista com um papo desse com o Buiú. É. Sim, você consegue analisar. Você olha, consegue o cara ver- comparar o presidente Bolsonaro com o presidente Lula. O cara no Nordeste não conseguiu arrastar a gente. Pelo Você amor de veja, Deus, tem coisa telespectador, você veja, o pastor José está até de barbinha em homenagem ao Lula. E um detalhe, ele falou, você consegue ver um presidente que vai... Pô, um presidente... Mas o cara não consegue baixar o preço da gasolina. O cara não consegue controlar a inflação. Não, aí, Tudo aí, que você aí vai nesse falar, o caso, cara aí, diz que aí não já é com leva ele. para outro Né? campo. Ah, Que aí é o falta campo- de reconhecimento. tô levando, Se tô o levando- Lula tô tivesse levando o no campo da poder hoje, competência, José. eu te pergunto, Buiú, se o Lula fosse o presidente da República hoje, Sim. qual seria o preço da gasolina? Ó, Eu vou te responder. Por Seria quê? o preço lá da Argentina. Porque ele é muito amigo do cara da Argentina. R$3, Seria o preço né? lá da Venezuela. R$2. Porque eles são muito amigos. Uai. Você, R$2 na nossa moeda. Tá bom, é a não? mesma coisa de um americano vir pro Brasil e comprar aqui, no preço do real, 1 litro de gasolina, meu amigo. Vai dar $1 e pouco. então tem que Então falar você isso... compara, aí você avalia quanto que está hoje o preço da gasolina Então na tem que Argentina. falar isso Pelo pro amor de pa- Deus, a gente então tem que tem que- colocar o pé no chão e não Isso. sair atacando políticos, falando por falar, narrativa, que é isso que a esquerda Falou só faz, certo, muito na colocar o narrativa, pé mas- no chão, tirar o Paulo Guedes, que dolarizou a nossa economia, nós estamos recebendo em real. Não, quem Eu acho dolarizou que- a nossa economia foi o Temer. Eu acho que Não, daqui a e é pouco... do Meirelles ali, do Zezinho, que o Eu Zezinho ama o Meirelles. Foi eu ele acho- que dolarizou. Eu acho que Amou o daqui a Brasil. pouco, sabe o que vai acontecer no Brasil? O que vai acontecer agora. A partir do momento que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se filiar a um partido, ele vai definir quem são os candidatos
como será o comportamento dos estados. E eu acredito que tudo isso vai acabar, porque... Que vem a política. Vem a política. Depois volta tudo eu de acho novo. Que, não, eu não estou dizendo que vai acabar por causa da política. Eu estou dizendo que vai acabar essa guerra que está acontecendo Não hoje. acaba não, Divaldo? Acaba. Não. Acaba porque aí vai cada um definir seu lado, correr para o seu lado, correr para a sua eleição. Vou dizer uma coisa. Eu Você sou vai uma mulher... ser presa. Não, é porque quando a pessoa deseja isso, espere que vai acontecer com ela, não comigo. Ou com outra pessoa, porque eu sou uma pessoa saudável e sou uma pessoa que respeito o direito de todos, entendeu? Agora, eu não admito libertinagem e não admito que meus direitos constitucionais sejam violados. Ela não conhece o direito. Ela é contra o presidente Bolsonaro, então está misturando as coisas. Eu estou lutando pela minha liberdade e pela liberdade de muitos. Eu não sou contra nenhuma vacina. Eu nasci, sempre me vacinei. Sempre me vacinei, sempre, sou vacinada, tá? E eu sou uma mulher saudável. Agora, eu escuto a voz de médicos especialistas, cientistas, que falam que a vacina está em fase experimental. Eu tenho pessoas na minha família que se vacinaram, eu tenho pessoas amigas, eu tenho outras pessoas conhecidas, pessoas que não tenho relacionamento de amizade, que estão sofrendo, estão passando problemas difíceis porque tomaram essa vacina, outras que morreram, tá entendendo? A gente está vendo o resultado aí que está acontecendo. Então, por quê? Porque ela está em fase experimental. Então nem todos os organismos aceitam. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho minha liberdade e garantida pela Constituição. Não é decreto nem portaria que vai ter mais valor do que a lei. Se isso acontecer, eu estarei sendo vítima de uma ditadura e vítima de um sistema comunista, como eu falei, que estão querendo implantar, privando a minha liberdade. Ok, deixa eu só colocar uma fala aqui que é importante para o nosso telespectador entender. Eu posso não concordar com certas coisas. Eu, por exemplo, falo diversas vezes aqui, eu sou Bolsonaro, eu gosto do Bolsonaro, eu acho o Bolsonaro um cara que, com relação à corrupção, ele realmente, a gente tem que tirar o chapéu, o cara não é corrupto. Ele, Bolsonaro, não é corrupto. Até com emendão? Não, ele não é corrupto. Ele não botou emenda no bolso dele. Vamos parar de falar, de querer criar problema para as pessoas que estão assistindo o programa. Quando você permite? O que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte, que o telespectador precisa entender que são os inconformados que mudam o mundo. Aqueles que são conformados ficam na cama em casa, não se mexe, não pode cair o telhado, pode acontecer o que quiser, ele está lá tranquilo. E aí é por isso que o brasileiro, eu vivo falando isso sempre, o brasileiro, ele é um tipo de gente que se acostuma com tudo. Pode ser o cara mais limpo do mundo. Se você largar ele na sujeira, ele fica ali um ano, dali a pouco ele está acostumado com a sujeira. E a gente não pode se acostumar. A gente tem que ser inconformado mesmo. Eu quero parabenizar aqui a doutora Rosângela, muito embora eu não concorde com o ponto de vista dela, mas é o ponto de vista que ela defende. Aquilo que ela defende, ela bota a cara e vai para cima. Nós precisamos de pessoas que façam isso. Eu queria falar isso aqui para que a pessoa que está do outro lado entenda que cada pessoa tem um pensamento. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro faz, de jeito nenhum, em absoluto. Agora, por exemplo, nesse momento, escolher partido, está sendo criticado porque vai escolher partido. Qual partido, então, que tem para o Bolsonaro que não tem crítica? Qual? Aquele que ele tentou montar e não conseguiu. Por incompetência. Pô, fazer o quê? É tão incompetente. O Zé Laranjinha monta um partido. Olha, o presidente é tão incompetente que não conseguiu montar um partido. Gente, Tem minha fala que eu até agora não falei. Mas que eu Por sei favor, que... Zezinho, tá com a agora palavra. vamos lá. Eu vou pegar 3 falas. Uma da Daniele, parabenizar pelo o belíssimo texto que ela vem aqui sempre contribuindo com esse programa. Realmente, negar vacina num estágio desse, num período avançado, é coisa de negacionista. Isso já está fora de qualquer debate público. Isso não se fala. E doutora Rosângela, dizer que vai levar o povo para a rua, que povo? Meia dúzia?
que nega a vacina. Peraí, não, por favor, eu tenho que concluir. Vamos Outra fazer, coisa. pode fazer um teste, pode com uma aposta contigo. Não. Você é acostumado a mobilizar Josinélio, multidão. você também não vacinou, Josinélio. Se nós leva a gente Você pra rua, também não não. vacinou. Quiser fazer a aposta, nós apostamos. Você não Feijoada do vacinou. Buiú. Então pronto, você não vacinou. Você também não pode falar de vacina. Quem não vacinou, eu já falei o que eu desejo. A PL. Mas vamos lá. Edivaldo, a fala de Edivaldo dizer, Bolsonaro... Já virou extremista, Peraí. Edivaldo. Não, Edivaldo Bolsonaro não é corrupto. Eu sei que ninguém chega para falar de corrupção com Bolsonaro. Mas quando ele tem orçamento secreto, quando ele faz acordo com o Centrão no toma lá da cá, quando ele fecha os olhos para Ricardo Barros, que é um corrupto lá, que colocou uma CPI junto com o Pazuello, os filhos dele, que hoje transita no... Aí, meu irmão, vem falar de moralidade. Quando ele vai filiar no PL, qual a moralidade que Bolsonaro tem num momento desse? Não dá para falar de moralidade. Vamos botar as coisas no devido lugar. Não estou falando de moralidade, estou falando de um cara que não é corrupto, Zezinho. Não, ele. O CPF do Bolsonaro não tem corrupção. Mostra, prova para mim que tem. O CPF dele tem. Então ele fecha os olhos? Não tem corrupção. Gente, eu não posso. Me perdoe, eu não posso ter um programa de televisão com a audiência que a gente tem para querer enfiar coisa no ouvido das pessoas que não é verdade. O CPF do Bolsonaro, um cara que tem quantos mandatos de deputado federal ele teve? Quantos mandatos? O Fábio Camilo é amigo pessoal do Bolsonaro. Ele falou para mim que nunca viu rachadinha de Bolsonaro? Eu tô falando do Bolsonaro. Rachadinha de Bolsonaro? Cadê? Tá aprovado? Bolsonaro era rei da O STF hoje, o STJ hoje liberou. Não tem rachadinha. Foi liberado hoje. Não, o filho, o pai começou com rachadinha. Gente, eu não posso, me perdoe. Sabe por que eu tô tomando esse posicionamento? Sabe por que eu tô tomando esse posicionamento no programa? Porque eu ando nas ruas de Porto Velho e eu tô vendo o que está acontecendo com relação ao programa. A gente tem que ter independência. Para quem quiser ser Bolsonaro ao extremo, que vá. Quem quiser ir para a esquerda ao extremo, que vá. Mas que respeite o que as pessoas pensam. Sim. Porque as pessoas... Eu acho que a gente tem que ter isso aqui. Nós não podemos. A liberdade de opinião. Ô, Buiu. O que tem que ficar claro aqui é o seguinte. Igual a colocação do Buiu, a colocação do Zezinho. Porque eles criam uma história. E coloca isso como se fosse uma verdade. E depois coloca o nome de doutor na frente. Então, quem falou? Foi o doutor. Pessoal, pelo amor de Deus, você tem que ter segurança no que você está falando. A doutora Rosângela, em algum momento aqui, negou a vacina? Vocês são advogados. Vocês são advogados, você não entende de vacina. Você não entende de vacina. Você não vacine primeiro. Deixa eu falar. Não, vacine primeiro. Deixa eu falar.